Bom, eu quero falar um pouquinho agora sobre segurança e pode colocar o tema aí pra gente agora, que é sobre a segurança de Lula. O presidente Lula pretende fazer mudanças ali depois de dispensar o diretor de segurança presidencial, o coronel Laurence Moreira, na última sexta-feira. E o Gabinete de Segurança Institucional agora está preparando essas mudanças para aumentar a proteção ao presidente Lula. A intenção do ministro-chefe do GSI, general Marcos Antônio Amaro, é alterar a estrutura do órgão. E a reformulação será apresentada a Lula, que deve dar a palavra final. Nesse momento tem uma série de nomes que está sob a avaliação ou que estão sob a avaliação da Casa Civil. Mas aí eu queria entender de vocês porque recentemente Lula fez uma crítica ao fato das pessoas andarem armadas, né? E dizendo que não seriam pessoas de bem ou que não há necessidade desse tipo de armamento. E é claro que nesse momento em que ele busca um aumento da própria segurança, a crítica se volta para esse enfoque. Uma coisa tem a ver com a outra, no seu ponto de vista, hein, Gani? Olha, é uma baita hipocrisia, porque ele chama de covarde aquelas pessoas que procuram se defender, que correm o risco da violência diária. Todo mundo aqui que é pobre, de classe média, até mesmo ricos, sabem o que é viver numa grande capital. A gente sai com medo diariamente, não só em grande capital, pelo Brasil inteiro. E aí, o Lula vai aumentar a sua segurança, inclusive com dinheiro pago por essas pessoas que ele chamou de covarde. É muita hipocrisia. Você acha que é hipocrisia, hein, Piperno, ou uma necessidade de alguém como presidente da República? Você sabe que há uma necessidade de alguém como presidente da República. Aliás, um brasileiro... Mas não que chame os outros de covarde. Um brasileiro... Aí que tá o ponto. Aí que tá, um brasileiro quase matou ano passado a Cristina Kirchner, em Buenos Aires. O Bolsonaro tomou uma facada. O Bolsonaro não saiu a bala. Facada. Outro dia... Não, mas o ponto é chamar ele chamar a população de covarde. Esse é o ponto. Chamar quem anda armado, é diferente. E ele anda. Não é a população. Até depois da nossa discussão de ontem aqui, eu fui ver uns dados e tal, de fato, por exemplo, 2022 foi um ano em que no Brasil se matou um pouquinho a menos. Foi bom você ter falado isso. Você sabe dos últimos anos qual foi o ano em que menos se matou aqui no Brasil? 2011. Eu criei uma pasta Em 2011 se matou aqui no Brasil menos gente do que em 2022. Deixa eu te mostrar então um gráfico aqui. Isso é o mais importante. Aqui, ó, IPEA, dá uma mostrada aqui, porque não dá para pegar aqui a câmera, né? Não. Aqui, ó, IPEA, número de homicídios. Sabe onde é que começa a despencar? Tá vendo 2011 aqui? Não, aqui, ó, Piper, ó. Número. Aqui, a tendência. A tendência, não, eu não falo em tendência. Aqui, não, mas olha aqui, é crescente. Em número absoluto. Não, pode ter caído marginalmente. Em 2011 agora, se matou menos que em 2022. O pico chega em 2017. Ô, Gani, só explica para nossa audiência que dados são esses. Isso. Perfeito. Estamos falando a mesma língua? O pico, o Alan tem razão, foi em 2017. Só que a partir de 2017 a montanha-russa 90 graus. Só que, desses últimos anos, o que menos se matou foi em 2011. No Brasil foram assassinados 47 mil pessoas em 2011 e agora, em 2022, quase 60, um monte. Não, já em 2019, 30 mil. Tá aqui. Eu vou trazer amanhã esse gráfico. Não são 30 mil. Agora, Piperno, eu quero entender de você se dá para fazer essa relação entre as pessoas quererem serem armadas e serem covardes, na visão do presidente da República, e o próprio presidente agora trabalhar para aumentar a sua própria segurança. Ele tem que aumentar a sua própria segurança. Eu li num jornal hoje que um dos 3 bandidos que tentaram explodir o aeroporto de Brasília pediu credenciamento para o evento de posse do presidente do Paraguai, o único que está solto, que acabou fugindo. E aí, esta cândida figura disse o seguinte: não, a culpa por levar esse artefato foi do George Washington. Aí vem o detalhe. Por quê? Porque eu peguei esse negócio num acampamento, ele me entregou e eu levei até lá, mas eu não sabia o que era. Detalhe, ele pegou esse artefato, uma bomba, lá num acampamento frequentado pelos patriotas em frente a um quartel em Brasília. Segre, quero saber de você, de que forma que você enxerga o fato de Lula aumentar a sua segurança e as críticas que recebe por ter restringido o acesso a armas aqui no país. Se não tivesse existido essa crítica, eu não teria obsessão nenhuma. É o presidente da República, ele entende que deve melhorar a sua segurança e ele pode fazer isso. Agora, eu, ouvindo a crítica que ele fez, eu espero que a segurança que ele vai ter não tenha armas, ou que essas seguranças digam: presidente,
eu não sou covarde e não tenho medo. Então não preciso ter armas. Vamos defender o senhor na marra, assim, com os punhos. Se vir alguém, a gente bate nele. Fica tranquilo. Mas não vamos ter armas, porque quem tem arma é covarde. E eu não sou covarde. Imagina isso, é possível? Não, não é possível. Então a pergunta é, para que o presidente faz essas afirmações? Que somente vai receber críticas, que não tem lógica nenhuma e que se contrapõe esse discurso e a narrativa da esquerda com a prática da vida real. Se o presidente está tão certo que ele não precisa de segurança, porque não precisa de covardes ou gente que tenha medo do lado, para que fez o comentário? Piperno, como é que você enxerga essa análise aqui do Gustavo Segré? O presidente ele tem que ter uma segurança cada vez mais reforçada. E, aliás, desconfie de muita gente no entorno dele sempre. E eu acho que não tem nenhuma relação com o que ele disse sobre o desarmamento da população. Mas foi desnecessário o que ele disse? Enfim, o presidente tem lá o seu vocabulário muito... Mas assim, chamar de covarde, você pode discutir se ele errou ou não no tom. O que ele deveria dizer é que as pessoas não devem andar armadas nas ruas. De alguma forma o Piperno está minimizando o que quis dizer o presidente, engane ou não? Então, eu acredito que está minimizando sim, porque ele usa uma palavra que é muito forte, não é uma questão de tom, ele está falando que é covarde. Justamente as pessoas que são vítimas da violência e não têm como se defender. O covarde é o bandido, que tem arma, que agride, que rouba e coloca a vítima numa situação humilhante. Quem não tem como se defender e sai todo dia para trabalhar, correndo o risco de assalto, de perder a vida, é o contrário de covarde. Essas pessoas são corajosas, porque viver no Brasil, numa cidade grande, você está vivendo igual em cidade aí que tem estatística de guerra, principalmente se for população mais pobre. Que foi, Piperno? Por que você está olhando assim para o Gani? Não, porque eu estou dizendo que não é uma questão de considerar o bandido covarde, não. Bandido é bandido, é um criminoso. Então, ele é um criminoso. Mas o fato de ter algum criminoso solto agora na Avenida Paulista não vai me deixar mais seguro tendo eu posse ou não de uma arma. Rapidamente, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo agora e na volta vocês já vão dar de cara com os pingos nos is. Muito obrigado pela companhia aqui no 3 em 1. Amanhã a gente está de volta para o pessoal da rádio. Nas outras plataformas ainda seguimos aqui porque temos mais 2 minutinhos. Vamos sair um pouquinho mais cedo para dar espaço para o break, para o pessoal acompanhar os pingos nos is depois. Fala, Gani. Você tem uma série de homicídios que não são resolvidos no Brasil. 10% dos homicídios não são resolvidos. Então... Não! Opa, eu peguei no livro do Benê isso daí. Não é 10%. 10% são resolvidos. Tem uns 90% que não são. Então, 10% são resolvidos, 90% não são. Me expressei mal, obrigado. Então, você tem 90% que não são resolvidos. Dado essa ineficiência, então eu acho que o cidadão ele tem o direito de se defender. E aí a gente não está falando de se defender de grandes traficantes que saem com fuzil na rua. Não, esse traficante ele não está preocupado com roubo, ele ganha dinheiro de outra forma, ele ganha dinheiro com tráfico de drogas. A gente tem uma série de crimes, né, que ocorrem no dia a dia, no interior, nas grandes capitais, que a população teria como se defender. E esse aí é outro ponto. Mas isso pode gerar acidente, o Segré trouxe essa estatística ontem, né? Um carro, né? Você pode fazer um bom ou um mau uso do automóvel. Hoje morre muito mais gente em acidentes de trânsito do que com um mau uso de uma arma de fogo por acidente. 1,5%, 62% em acidente de trânsito. Segré, tenho 20 segundos para você apenas. Não se preocupe, eu concluo mais rápido que isso. A questão das armas é uma situação de liberdade. Eu já ratifiquei, sou contra o uso de armas, mas defendo a liberdade de ter aquele que tem. Quando você trata alguém que tem de covarde ou que tem medo, é uma luta desigual com aquele narcotraficante bandido que ele tem a possibilidade da arma sem nenhuma necessidade de registro.